Atos capítulo 13. Vamos continuar a nossa série do livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 13, versículo 1. Acho que não tem referência, não. Atos 13, 1. Abriram? Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Lígia, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam os senhores e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Feche seus olhos aí mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, pela oportunidade que, como igreja, nós temos de nos reunir aqui, nos reunir para louvar o seu nome, para nos reunirmos, Senhor Deus, em volta da sua palavra, pensar, entender a sua palavra e viver a partir dela, Deus querido. Nós te pedimos agora que o Senhor possa estar nos ajudando, abrindo nosso coração, nos dando atenção ao que o Senhor quer falar a nós, e humildade para reconhecer a sua voz e atendê-la em obediência. Essa é a nossa oração. No nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Nós estamos aí, queridos, nesse mês de agosto, pensando sobre a missão de Deus, pensando sobre o nosso papel dentro dessa missão. E a gente precisa, queridos, entender que a missão de Deus aqui na Terra, ela é vivida, ela é cumprida através de um povo. Esse povo somos nós, esse povo é a igreja. Deus decidiu se manifestar ao homem de maneira salvífica, trazendo salvação ao homem através da igreja, através de um povo. No Antigo Testamento, nós vemos Deus se revelando às nações através de Israel. E a partir de Atos 2, como nós vimos aqui na primeira mensagem dessa série em Atos, através da igreja. Deus sempre teve um povo, sempre foi plano de Deus ter um povo. E a igreja não é algo que foi feito ao acaso, ela foi criada por Deus. Na eternidade já era intenção de Deus, já era propósito de Deus estabelecer a igreja. E a igreja, a gente precisa entender que ela foi criada por Deus. A igreja foi comprada pelo sangue de Cristo e instituída pela ação do Espírito Santo, como nós vimos. Ou seja, igreja é coisa de Deus. E se igreja é coisa de Deus, nós devemos levar a igreja a sério. Nós devemos olhar para a igreja com apreço, entender que ser igreja, aquilo que nós somos, o que devemos ser, não é brincadeira, é algo que a gente precisa levar em conta em nossas vidas. Porque, queridos, se a igreja está nos planos de Deus, a igreja, como filho de Deus, precisa também estar nos nossos planos. A igreja não pode ser apenas um apêndice da nossa vida. Eu vou quando dá, quando cabe na minha agenda, quando não mexe muito com a minha rotina, aí sim eu vou. Entenda, querido, Deus deu a vida do Filho dele por esse povo que é igreja. Jesus morreu pela igreja. Jesus morreu para que aqueles que foram escolhidos por Deus estivessem na família de Deus. O próprio Deus, nas suas escrituras, chama essa família de igreja. Deus chama pecadores, Deus salva pecadores e coloca esses pecadores redimidos que estão sendo santificados dentro desse povo, a igreja. Ele separa homens e mulheres para habitarem nesse lugar, para participarem dessa reunião e para servir uns aos outros. Igreja é importante. Igreja não é qualquer coisa, igreja não é um evento. Igreja é o corpo de Cristo reunido na terra, e tem esse mesmo Cristo como cabeça desse povo. Ou seja, existem muitas implicações quando a gente se declara igreja de Jesus Cristo. Muitas implicações na nossa vida quando nós declaramos que nós somos igreja, que nós fazemos parte da igreja. Mas
Mas só teremos essa consciência e a profundidade do que isso significa quando nós percebermos algumas características que a igreja tem. E é isso que eu quero, a partir desse texto de Atos, capítulo 13, versículo 1, 2 e 3, apresentar para a gente 3 características que nós precisamos nutrir no nosso meio para que a gente seja igreja. Para que a gente não seja apenas um grupo que se reúne regularmente para estar junto. E o livro de Atos fala da igreja. O livro de Atos fala da natureza, das características, dos distintivos da igreja. O livro de Atos, a gente já viu, mostra a igreja de Cristo Jesus em movimento. Próxima vez que você fizer essa devocional no livro de Atos, preste bastante atenção e veja como é que a igreja está em movimento, como Lucas quer deixar isso claro para a gente. Porque a igreja, Cristo Jesus, lá, quando ele está falando que nós receberíamos o Espírito Santo, ele apresenta já esse movimento. Jerusalém, região da Judéia, Samaria, confins da terra. É um movimento natural da igreja que Cristo Jesus está mostrando. Lucas vai narrando a igreja de Cristo, começando dentro de um gueto judaico, né? A festa do Pentecostes lá em Jerusalém. Aquelas 120 pessoas são enchidas pelo Espírito Santo em Jerusalém. E aí nós vemos a igreja andando no livro de Atos. Essa igreja começa em Jerusalém e ela termina lá em Roma, com Paulo, capítulo 28, pregando na capital do Império. Nós vemos o grande personagem, o primeiro grande personagem do livro de Atos, quem? Pedro, né? Sua pregação em Atos, capítulo 2, nós vimos aqui 3 domingos atrás, Pedro ali, o apóstolo de quem? De gentios. Mas no texto de Atos nos apresenta lá no final um personagem que é central no livro de Atos também, é quem? Paulo. Pedro, apóstolo para os judeus, e Paulo, apóstolo para quem? Gentios. A igreja em movimento, a igreja andando. E o texto que nós lemos aqui está falando sobre a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia. Uma igreja que fazia parte desse movimento. Uma igreja que nasceu do solo duro da perseguição. A gente olha isso no capítulo 11, a partir do versículo 19. Uma igreja que nasceu do solo duro da perseguição. Paulo e Barnabé, aquela igreja plantada, eles ficam ali durante um tempo, cuidando, instruindo esse povo. Uma igreja, queridos, que era fora dos moldes judaicos. Não era uma igreja de judeus. Era uma igreja de gentios. Uma igreja que ouviu, ou melhor, aqueles gentios que ouviram a mensagem do Evangelho, receberam a mensagem e abraçaram essa mensagem. Antioquia, que era essa igreja de gentios, e para gentios, era uma igreja que fazia parte, queridos, desse movimento que Deus estava fazendo aqui no primeiro século. E o texto que nós lemos apresenta, como eu disse, algumas características. Características que ainda hoje, meus irmãos, precisam existir na igreja de Cristo Jesus, porque a igreja de Antioquia é a igreja que nós somos aqui e a igreja que permanecerá sendo até a volta de Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para o relato dessa igreja, nós precisamos perceber algumas coisas que precisamos nutrir e perseverar para manter ainda nos dias de hoje. A primeira característica aí, para você que gosta de anotar, a igreja de Antioquia era uma igreja com diversidade. Era uma igreja diversa, com pessoas diferentes. Lucas apresenta para nós a igreja de Antioquia como uma igreja que tinha profetas e mestres. Pessoas que eram responsáveis por interpretar as Escrituras e pessoas maduras bastante para serem capazes de instruir aqueles que estavam chegando, novinhos ali na fé cristã. A igreja de Antioquia era uma boa igreja, uma igreja simples, uma igreja que vivia debruçada sobre a palavra, uma igreja que era dirigida pela palavra de Deus. E quando esses profetas, queridos e mestres, são apresentados para a gente, há algo interessante. Nós vemos que dentro da liderança dessa igreja existiam pessoas diferentes. Olha aí, versículo 1 novamente. Barnabé, o Lucas, vai começar a mostrar para a gente quem eram os líderes, os profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora Colasso, que fora criado ali com Herodes, o Tetrarca, e Saulo. Barnabé era um judeu enviado para Antioquia pela igreja de Jerusalém. Simeão, de Níger,
Lucas narra para a gente, chamado Lídia, ou talvez traduzido para a gente, Simeão, o negro, muito provavelmente da região de Cirene, ali perto de Lúcio, Lúcio de Cirene, ali no norte da África. Manaém, Lucas mostra para a gente, alguém que foi criado ali como se fosse um meio-irmão de Herodes, administrador, aquele que havia sido administrador da região da Judéia, da Pérea, e Saulo, um judeu, alguém que era do Sinédrio, um homem judeu que tinha cidadania romana por ter nascido em Tarso, que era uma província do Império Romano. Uma igreja diferente, pessoas diferentes. Tinha uma liderança diversa, que tinha dentro do seu rol de membros pessoas diferentes. Pessoas diferentes que refletiam que a igreja é feita de pessoas diferentes. Pessoas que não são parte do mesmo núcleo de cultura, de pensamento, de ideais, mas que foram unidas no mesmo espaço. Se você voltar aí na sua Bíblia, no capítulo 11, versículo 19, a gente tem um pouquinho mais da diversidade dessa igreja. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, Atos 11, 19, por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Aqueles que lá no capítulo 8 foram dispersos, iam procurando só os judeus. Alguns deles, versículo 20, alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E aí, versículo 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos de quem? Dos gregos, dos gentios, muitos creram e se converteram ao Senhor. Essa igreja aqui já não é mais uma igreja só de judeu, é uma igreja também de gentios, é uma igreja como Deus sempre sonhou, uma igreja para todos os povos, pessoas culturalmente diversas, mas que foram encontrados pelo pleno, perfeito e glorioso Evangelho de Cristo Jesus. A igreja de Antioquia é essa igreja, uma igreja com diversidade, uma igreja que reflete aquilo que Deus faz através do Evangelho. Ele junta pessoas diferentes e faz dessas pessoas diferentes uma família. Deus faz isso. Deus junta pessoas diferentes, com pensamentos diversos, como eu disse, com ideais, com planos, com preconceitos diversos estabelecidos. Deus pega esse povo e chama esse povo, essas pessoas, para viverem juntos e chama isso de igreja. A gente precisa entender isso, que a igreja de Cristo Jesus é uma igreja para as pessoas diferentes. Porque o Evangelho não nos une, queridos, para a uniformidade ou pela uniformidade. O Evangelho nos une por causa de Cristo, uma unidade na diversidade. Antioquia, para nós, é algo micro de algo macro. A igreja de Cristo tem espaço para pensarmos diferentes naquilo que não é central da nossa fé. Pessoas diferentes. A igreja precisa desse espaço. 2000 anos depois dessa igreja, nós aqui precisamos refletir as características dessa igreja em que há diversidade. Nós não podemos olhar, queridos, para as nossas diferenças e fazer delas um muro que nos separa, ou fazer dela algo que nos distancia, mas como algo normal do mesmo povo. Porque o que nos une, o que nos faz família, não é pensarmos do mesmo modo, ou agirmos do mesmo modo. O que nós temos em comum é que Cristo morreu por mim e por você. É isso que nos faz um. Precisamos olhar uns para os outros como semelhantes, apesar daquilo que nos diferencia. O problema é que muitas vezes nós escolhemos fazer das nossas diferenças aquilo que vai nos guiar nos nossos relacionamentos. Né? Dentro da igreja de Cristo Jesus, isso não pode acontecer. Porque quando isso acontece, quando nós, os diferentes uns dos outros, nós fazemos das nossas diferenças muros, nós não conseguimos viver a plenitude daquilo que o Pai espera de nós. Deus não nos une em Cristo Jesus para a uniformidade. Ele
Ele nos une para vivermos Cristo. Por isso que a gente tem nossas diferenças. Por isso que quando a gente faz as nossas assembleias, uns querem alguma coisa, outros querem outra, outros querem outra coisa. Só que quando a gente entre aspas, derrotado das nossas propostas, a gente não pode fazer disso agora uma facção, uma divisão da igreja, não. Porque nós estamos caminhando para o mesmo caminho, ou precisamos estar caminhando no mesmo caminho, apesar das nossas diferenças. Se as nossas, a gente precisa entender isso aqui, querido. Se as nossas diferenças não ferem o Evangelho de Cristo Jesus, nós precisamos aprender a viver bem, apesar da nossa diversidade. Não é se tolerar. É diferente, então agora eu vou viver. Aí fica virando doido. Não. A gente vive abraçado. Porque aquilo que nos une não é o que eu acho mais correto, mas aquilo que Deus acha mais correto, aquilo que o Evangelho apresenta como mais correto. A gente precisa aprender a viver em harmonia, apesar das nossas diferenças. Aqui, você imagina como é que a igreja de Antioquia, claro que não tinha diferença. Judeus, gentios, oradores do norte da África, um homem que foi criado como Herodes. Você acha que não tinha diferença dentro dessa igreja? Você acha que não tinha diferença dentro da liderança dessa igreja? Que era um povo que interpretava a Escritura e expunha a Escritura para esse povo? Tinha diferença. Mas era a igreja de Jesus. E nós precisamos ainda hoje refletir essa unidade na nossa diversidade, porque aquilo que nos une não é o que nós achamos mais correto, ou que nós temos em comum, mas sobretudo aquilo que Cristo fez por nós e que o Evangelho revela a nós de Cristo Jesus. Mas existe uma segunda característica na igreja de Antioquia. Essa igreja de Antioquia era uma igreja que, enquanto era igreja, enquanto ela vivia a igreja, enquanto ela era igreja, ela ouvia a voz de Deus. Alguns acreditam que Deus só fala em momentos extraordinários, em momentos mirabolantes, né? Em momentos que a gente precisa fazer um rebuliço para Deus falar. Mas a grande verdade do Evangelho é que Deus fala no dia a dia da igreja. O texto vai seguir nos dizendo que a igreja de Antioquia estava apenas sendo igreja, versículo 2. Olha aí. Enquanto adorava o Senhor e jejuava. Enquanto a igreja estava adorando, enquanto a igreja estava jejuando, aqui essa adoração não é um evento, não é um louvorzão. Essa adoração aqui é a vida comum da igreja. Talvez na sua versão, diga aí, que enquanto eles estavam servindo ao Senhor e jejuando, o que o Lucas está narrando para a gente, que aquele povo de Antioquia tinha uma vida comunitária de busca regular ao Senhor, uma vida regular de serviço, de adoração, de jejum. E enquanto a igreja de Antioquia, queridos, ela era a igreja que Deus sonhou, Deus vai lá e fala, versículo 2: enquanto serviam, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Enquanto a igreja de Antioquia estava sendo igreja, enquanto a igreja estava vivendo a rotina da igreja, o Espírito Santo chamou a igreja para a continuação do cumprimento da sua obra. A igreja de Antioquia, queridos, ela não estava fazendo nada mais, nada menos do que ser igreja. Não era um evento, não era um retiro, não era um congresso, por mais legal que isso seja, não era nada disso. Deus falou com a igreja de Antioquia enquanto a igreja estava sendo igreja, enquanto um interpretava as Escrituras, enquanto o outro instruía, enquanto um orava, enquanto um discipulava, enquanto um estava ali jejuando, enquanto o outro servia, Deus foi lá e falou à igreja. O mais interessante, chamando para a sua obra, para a continuação da sua obra, quem é a igreja? Quem vivia o cotidiano da igreja, quem estava envolvido com a igreja. Versículo 2: separem, o Espírito Santo fala lá para o povo de Antioquia, separem Barnabé e Saulo, porque Deus conta com quem serve. Deus conta com quem serve a igreja, quem está envolvido, quem vai lá, arregaça seus mangas e trabalha. Entenda isso, querido. Deus fala com a sua igreja enquanto a igreja vive o que Ele estabeleceu para que a igreja viva. A rotina. Deus fala na rotina. Deus fala no cotidiano. Deus fala no dia a dia.
Deus fala quando nós regularmente sentamos em volta da sua palavra, quando nós nos voltamos a Deus em oração, quando nós servimos o outro e vivemos em comunhão. É nesse momento que Deus fala. É nesse momento que Deus chama. A gente tem um congresso aqui, no final do mês. Daqui a 2 domingos, né? Nós estamos no congresso. Não espere que Deus só vai falar lá. Deus está sempre falando. Quando a palavra de Deus ela é aberta e exposta, quando você está lá no seu pequeno grupo durante a semana, quando você está tendo aula aqui de escola bíblica, quando você está numa conversa informal com seu irmão, nessa vida de cotidiano, nessa vida de relacionamento, enquanto nós estamos vivendo a igreja, Deus fala. Ele quer falar, mas ele fala quando a igreja é igreja. A igreja de Antioquia era uma igreja simples, uma igreja que vivia cotidiano e que ouvia a voz de Deus. Cotidiano. Estava aqui, ó, servindo, enquanto adorava. Enquanto estava reunido lá, todo mundo saiu das suas casas. Vamos lá agora para o lugar que a gente se reúne. Vamos estar juntos aqui. Aí o povo começou a adorar, o povo começou a ouvir a palavra, o povo estava em jejum e Deus foi lá e falou. Deus foi lá e falou no cotidiano da igreja. E hoje, o que Deus tem nos dado como cotidiano da nossa igreja. Quando você olha aqui, se nós olharmos para nós aqui, é Floripa, o que Deus tem nos dado de oportunidade para viver e para fazer. Hein? O que você tem feito com isso? Nós temos ali, né? Celebrações aos domingos, pequenos grupos, nós temos reunião de oração, nós temos, para quem quiser ser discipulado, tem aí, discipulado para ser feito, quem quiser ser aconselhado, tem conselho para ser dado. Você tem feito isso tudo? E você tem feito isso tudo? Porque isso é o cotidiano da vida da igreja. O evento, o congresso é algo que acontece praticamente. Mas 53 domingos por ano, nós estamos aqui 53 vezes por semana, nós temos lá nossos pequenos grupos. E aí, o que a gente tem feito isso tudo? Porque Deus fala nesse momento. Às vezes, a gente fica assim, né? Não, eu tenho minha vida com Deus, individual. Eu falo com Deus, Ele fala comigo. Eu posso me desenvolver sozinho. Deus fala aqui, ó, faça a face comigo, eu acredito. A gente precisa entender que às vezes a gente tem um coração bem corrupto, né? Falando de Deus no dia. Às vezes aquilo que a gente acha que Deus falou conosco, na verdade não é. Deus fala conosco. E sabe como é que vai ser provado isso, querido? Você lá, quando você acha que Deus falou alguma coisa, sabe onde é provado isso? A maioria das vezes? Dentro da comunhão dele. No meio do povo. Quando você, ó, tem um negócio no meu coração aqui, ó, vou me ajudar. Aí, ó, talvez não. Talvez sim vá. Deus não nos fez pedaço. Nós podemos ter os nossos momentos de solitude ali, não tem nenhum problema. Mas solitude é diferente de solidão. Solidão é quando você se isola. Não, sou só eu aqui. Só eu e Deus. Meu relacionamento, eu e Deus. Ninguém mais tem nada a ver com isso. Se fosse assim, querida, a palavra de Deus não tinha muito esse uns aos outros, né? Não tinha. Eu gosto do apóstolo Paulo. Vai falar lá para a igreja de Colossos, olha só, misticamente, a palavra de Cristo, aonde? Na vossa mente. Aí o que você faz com isso? É só para você? Vai lá, fica no seu quarto, pedir seu vizinho. É isso que Paulo fala? Não. Instruí-vos e aconselhai-vos o quê? Mutuamente. Porque a vida da igreja é assim. É uma vida de vulnerabilidade. Você se senta na frente do outro e fala assim, olha só, estou passando por isso. Aí aquele outro que tem a palavra de Deus unicamente na sua mente vai falar, ó, eu posso te ajudar nisso aí. Posso te aconselhar, posso te instruir. Mas quando a gente dá um passo atrás e acha, não, só eu e Deus, acabou? Pode até parecer perdoado, mas Deus não escolheu para que vivamos assim. Deus não escolheu. E a gente precisa entender isso. Você que dá aula, você que é oficial, você que é pastor, precisa entender. Volta e meia que quer nasce no meu coração, eu preciso ligar lá para o Brasil e falar, pai, e aí? Como é que acontece isso? Estou sentindo isso. E aí? Ou preciso vou da minha esposa e falar assim, Bruno, estou sentindo isso aqui. Não, você fez seminário. Você é formado, você sabe, você vê isso. E daí? E daí? Acho interessante, a Ana vai para casa toda semana. Ela leva a Bruna conversar. A Bruna fala, mesmo quando eu peço
Conceito para mim. Mas ela não só tem 3 anos, né? De batizado. 4 anos. Mas ela não só tem 30. A vida da igreja é essa vida. É uma vida de serviço para o outro. E você tem servido teu irmão, querido? Você tem servido? Você tem servido aqueles que Deus tem seu irmão? Porque a igreja estava fazendo isso aqui. Enquanto serviam ao Senhor e jejuavam, estavam ali juntos. Você tem servido esse povo que Deus chamou através do sangue de Cristo? Eu não estou falando de escala, não, querido. Estou falando de escala, se você está escalado para pregar, se você está escalado para louvor, escalado para multimídia, para dar aula, não falando isso. Você está falando do dia a dia. Você está disposto a servir? Porque uma vida cristã sem serviço, querido, uma vida cristã sem servir o povo de Deus é incompatível. Se dizer igreja sem servir a igreja. E pior, quando a gente vive a nossa vida para a gente mesmo, não uma vida de serviço para o outro, sabe o que a gente está fazendo? A gente está diminuindo o sacrifício do próprio Cristo. Quando a gente não usa os nossos dons e talentos para o serviço do povo de Deus, nós estamos diminuindo o sacrifício de Cristo. Vai comigo lá em Efésios, capítulo 4. Olha o que Paulo vai falar no versículo 7. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele, Cristo, subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e fez o que aos homens? Deu dons aos homens. O que quer dizer? O que significa ele subiu? Se não também que havia descido as profundezas da terra. Que Paulo está falando do inferno, não, tá, querido? Paulo está falando aqui, dessa terra que a gente pisa, tá? As profundezas da terra é aqui. Teu ponto de vista é o céu. Que Paulo está dando aqui. Que havia descido as profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Percebe o que Paulo está falando aqui? Ele levou, ele subiu em triunfo. Cristo, ele subiu em triunfo. E ele entregou o que aos homens? Dons. Entregou dons aos homens. O que são dons? É aquilo que a gente conhece. É a capacidade que o Espírito Santo nos dá. Para o quê? Para o serviço do povo. Paulo está falando, nós só temos dons, nós só recebemos dons, porque um dia aquele que é Cristo, Senhor de todas as coisas, abriu mão da sua glória, pisou nessa terra, morreu a nossa morte, ressuscitou e voltou. E aí ele mandou só o Espírito dele, que nos dá dons. Nós só temos dons, porque o Espírito, porque Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou. Ou seja, quando a gente pega os nossos dons, os nossos talentos, a gente abre um buraco na terra, enterra e vive a nossa vida para a gente mesmo. Sabe o que a gente está fazendo com o sacrifício de Cristo? Deixa eu falar. Paulo depois vai falar aqui, olha só, mais para frente, ele vai falar que deu capacidades aos homens para instruir o povo, para que o povo pudesse ser servido. Por isso, daqui a pouco aqui no texto, ele vai falar, ele decidiu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com o fim, Paulo vai falar, olha só, ele deu dom a certas pessoas. Aqui, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, profetas, pessoas que estão lidando com o quê? Com a palavra, pessoas que instruem pela palavra, pessoas que vão lá pela palavra. Paulo está falando, Deus deu dons a certas pessoas para a instrução da palavra. Para quê? Com vistas, com o fim de, para o aperfeiçoamento, para preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Paulo está falando, Deus deu capacidades aos homens para servir. E servir quem? A própria igreja. A fim de que todos cheguem plenamente à unidade, à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Quando você escolhe não servir o seu irmão, querido, quando você escolhe não ajudar, não edificar a vida do seu irmão, você está atrasando, retardando, que o seu irmão atinja a medida da plenitude de Cristo. Não é só eu, Deus, eu que vou. Não, é um trabalho em comunidade. Comunidade. É um pegando na mão do outro. Ou seja, querido, nossos dons e talentos só existem por causa da obra de Jesus. Então, quando nós entregamos os nossos dons e talentos, por qualquer motivo que
dele, que seja, nós estamos rebaixando o sacrifício de Cristo por causa de uma agenda, por causa de uma rotina, por causa de uma falta de disposição que nós temos. E quando a gente pensa, quando a gente está falando sobre ouvir a voz de Deus, isso é primordial. Porque Deus fala, Deus chama aqueles que trabalham. Olha o livro de Juízes. Aqueles que Deus separou para libertar o povo, estavam o quê? Trabalhando. Lembra de Gideão? Capítulo 6, se não me engano, de Juízes, né? Estava lá escondidinho na caverna, o quê? Fazendo, mexendo no arroz, né? Guardando dos midianitas. Aí Deus fala, ó, ser forte ou valente. Quando Deus vai ungir Davi através da vida de Samuel, Davi estava onde? Perdendo a ovelha. Trabalhando. Deus não chama desocupado. Deus não chama desocupado. Deus não chama. Deus não conta com as pessoas. Essa é a grande verdade das Escrituras. Eu só entendi isso, querido, já mais velho. Eu entendi o meu chamado quando eu estava lá, servindo o povo. Quando eu entendi, eu preciso servir esse povo aí. Aí eu estava no louvor, estava dando aula para adolescentes, estava liderando jovens, estava trabalhando na cantina. Não sei nem se eu trabalhei na cantina do Presbítero Márcio, não é? Eu trabalhava na cantina na igreja de Brasília. Quando tinha limpeza na igreja, eu ia. Quando alguém chamava Lucas, precisa de alguém para lixar gesso. Eu ia. Mas não precisa de nada para fazer, não. Fazendo faculdade, estava fazendo cursinho, estava trabalhando. Sabe por quê? E aí, nesse momento, nessa correria toda, nisso tudo, me cansando, deixa eu falar, Lucas, ó. Queridos, é o que está acontecendo na igreja de Antioquia. Enquanto Paulo e Barnabé estavam trabalhando, Deus falou, ó, me dá eles. Chama. Separa eles para o que eu quero fazer. É assim que funciona. É assim que funciona. Enquanto nós estamos vivendo a vida da igreja, enquanto a igreja é a igreja, Deus fala, Deus chama, Deus separa aqueles que Ele conta para a sua missão. Você tem trabalhado, filho? Você tem servido? Você tem gastado a sua vida? Você tem ouvido a Deus? Você tem provado no meio do povo de Deus que é Ele mesmo que está falando? A gente precisa se perguntar e responder isso. A gente precisa. A gente não pode viver enganado. Nós estamos vivendo a plenitude da igreja de Cristo Jesus, mas quando na verdade, quando nós olhamos para a nossa vida e como nós estamos envolvidos com o povo de Deus, é algo apenas pro fora, né? Eu sempre estou no rol, eu estou no escravo, não é assim. Eu não venho para a igreja que eu porque eu tenho que pregar. Eu não venho porque eu tenho que pregar, porque eu tenho que dar uma aula. Eu venho porque eu tenho que vir. Eu venho porque vocês são a igreja. Vocês são um povo que Deus falou tudo, agora você vai ser um membro da IEC. Você vai ter o mesmo cheiro desse povo. Eu não estou aqui no primeiro momento porque eu sou pastor da igreja. Eu não estou aqui no primeiro momento para igreja. Eu estou porque eu sou o filho de Deus e Deus me dá a igreja para participar. E vocês são a minha igreja. Minha igreja não é para a igreja, não é para Brasil. Ama a igreja. Mas vocês são aqui a minha igreja. A gente precisa entender isso. Enquanto Deus fala, às vezes eu estou cansado. Às vezes eu estou aqui, ó, com a Bíblia aberta, com o coração fechado. Às vezes eu não estou aqui. Quando alguém vem e abraça. Eu estou falando que eu estou triste hoje, não, tá? Não está carente. Não está carente. Não estou carente hoje. Mas porque a vida é essa. A vida é essa. Eu quero que meus filhos estejam na igreja. Tenham cheiro de igreja. Porque eu sei isso, amor. Eu sei isso, amor. Eu quero que eles tenham melhores amigos. Sabe aquele eu amo quando Davi e o Tito estão correndo. Porque eu vivi isso. Isso é bom. E foi nessa rotina que Deus chama. E a gente precisa entender isso. Terceira característica dessa igreja. Essa igreja que é diversa em seus membros. Essa igreja que encontra a igreja, encontra o servo, ao Senhor, uns aos outros. Escuta a voz de Deus. Essa igreja, a terceira característica, é uma igreja comprometida com a missão. Essa igreja diferente é uma igreja que está envolvida com a missão. Versículo 3, assim, quando o Espírito Santo chamou, assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. A igreja de Antioquia, a igreja de Atos, na verdade, a igreja do livro de Atos,
mostra a igreja submissa aos movimentos de Deus através do Espírito Santo. E a Antioquia, queridos, segue esse mesmo roteiro. A Antioquia não era uma igreja para si mesmo, uma igreja apenas para si, mas uma igreja entranhada com aquilo que Deus queria fazer. Uma igreja entranhada, encharcada com a missão de Deus. Quando Deus falou, quando Deus chamou, a igreja obedeceu. Eles oraram, impuseram as mãos sobre oração e jejum. Paulo e Barnabé, eles são enviados. Barnabé e Saulo, na verdade. Eles são enviados para cumprir a obra que o Espírito Santo estava chamando. A igreja concorda com o Espírito Santo, né? Quando a igreja impõe as mãos e os envia, é a igreja falando: olha só, vamos. Isso aqui é muito bonito. A igreja concordando com o Espírito Santo. Uma igreja comprometida. A igreja não está fazendo assim: tá bom, né? Tá, a gente não queria não. Mas é o Senhor que está falando, tá bom, a gente põe as mãos e vai. Não. É uma igreja comprometida. É uma igreja falando: nós estamos enviando sobre as nossas orações e sobre o nosso compromisso. É uma igreja comprometida com a missão. Parece que é uma igreja que está perdendo, né? Porque são líderes, né? Barnabé e Saulo estão nessa lista de líderes. Barnabé é o primeiro, Saulo é o último, porque Saulo deve ter chegado, estava se familiarizando aqui com Barnabé, chama ele lá e dá. Eles estão ali, eram líderes. Mas é uma igreja que está entendendo o que está acontecendo. É uma igreja que está comprometida com a obra de Deus. E ainda hoje, querido, é necessário que estejamos comprometidos. Que a igreja de Jesus esteja compromissada com essa missão. Nós não podemos nos acomodar achando que o fim da igreja é isso aqui. Ó. O fim da igreja não é isso. Entenda isso. O fim não é isso. Nós somos um meio. Nós somos um meio para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer. Quem está chamando esses homens aqui é o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus. Está chamando esses homens aqui para o cumprimento da sua missão. E nós precisamos entender isso. Deus está querendo continuar aquilo que Ele está fazendo. E Ele faz isso a partir de uma igreja que entende o que Deus quer fazer. Deus não quer construir um grande nome. Deus não quer construir uma grande estrutura. Ele não quer que tenhamos um nome de relevância dentro da nossa cidade. Ele quer que estejamos compromissados com aquilo que Ele quer fazer. Ele requer de nós fidelidade àquilo que Ele quer fazer. Deus está chamando uma igreja para o resgate de vidas que estão no inferno. Isso tudo para o louvor da sua glória. A mensagem que nós carregamos, a mensagem que Ele quer que proclamemos, é a mensagem de que Ele estava em Cristo, reconciliando o homem pecador com Ele. Ele faz com que sejamos esses mensageiros, os seus embaixadores na terra, como nós vamos ver agora, hoje à noite. Ele quer que sejamos esses mensageiros, esses embaixadores para o resgate do homem pecador, para sermos instrumentos para que o Espírito Santo tire os homens das trevas e coloque esses homens no reino do Filho do Céu. Mas nós só vamos participar disso quando nós entendemos a missão, quando nós estivermos comprometidos com aquilo que Deus quer fazer. Uma igreja que estava com o coração inteiro, uma igreja que estava em sintonia com o Espírito, porque o Espírito Santo de Deus fala, e a igreja entendeu. E a igreja, o Espírito Santo tem falado conosco nesses dias. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Se você ainda não entendeu, querido, corra atrás para entender. Deus está chamando o povo dele, não é o CNPJ. Deus está chamando. Deus está chamando você. Deus está chamando você, para que você seja um instrumento. Sua vida de igreja, sua vida de missão não se resume apenas a esse momento aqui. Vai ser provado se você está envolvido com essa missão quando as portas se fecharem, quando o alarme tocar, pela manhã, na sua segunda-feira, você acordar do seu trabalho, para a sua academia, para a sua corrida, para onde quer que você vai ser provado ali se você está compromissado com essa missão. É fácil a gente se comprometer aqui, né? Vamos fazer missão, a gente levanta a mão, vamos contribuir, vamos.
Vamos alcançar o peregrino? Vamos. Eu quero saber lá fora. Teu patrão, teu amigo, os teus alunos, a tua família, eu quero saber lá fora. Como é que está? Em sua vida, se a gente pegar um Big Brother, aí durante a semana, se tiver uma câmera no seu peito, e a gente no domingo que vem, a gente pegar essa câmera e botar aqui, a gente vai ver você começar com essa missão? Sendo instrumento? Será? Falando de mim também, tá, gente? Será que a gente vai conseguir? Caramba, olha só, o Davizinho está compromissado com a missão de Deus. Olha só, o Davizinho lá falando, não. Será? Como é que vai estar? Estou falando isso, querido, porque vai medir a sua salvação, não. Se você é salvo, não. Mas vai medir o quanto nós estamos compromissados na missão. É muito fácil pregar para os crentes aqui. Estão dispostos a me ouvir? Estão aqui me ouvindo com atenção? Eu vou lá. Não é aquele teu vizinho chato, vai lá. Aquela pessoa que está lá dando no teu rosto. Você precisa refletir no caráter do reino de Deus e dar outra casa. Para amontoar a graça de Bíblia sobre a cabeça dessa pessoa. Eu quero saber lá. Nós estamos compromissados, né? Porque Barnabé e Saulo saíram. A partir do versículo 4, enviados pelo Espírito Santo, que envia ele, desceram a Seleucos, navegaram para Chipre. Né? A gente conhece a história. A gente conhece a história de Paulo. Né? Lá no capítulo 11 de 2 Coríntios. Paulo, servo de Deus, né? Apóstolo Paulo, homem usado por Deus. Esse no 2, olha comigo no Paulo, olha o que pode acontecer com a gente. Olha o que pode acontecer com aqueles que estão obedientes à missão de Deus, com aqueles que estão compromissados. São eles hebreus? Eu também. Paulo está defendendo a sua autoridade aqui, apostólica sobre a igreja de Corinto, que tinham uns falsos apóstolos se colocando lá e tentando dizer sobre aquilo que Paulo dizia. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Olha o currículo do Paulo. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos com os meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, Paulo está falando das tribulações externas, né? Agora internas. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem é fraco, eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, eu também não me queime por dentro. Paulo disse sim. Paulo foi chamado pelo Espírito Santo. O que Paulo recebeu foi isso aí. Está disposto, querido? Está disposto a receber? Agora vai lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Perdão, 2 Timóteo, capítulo 4. Timóteo 4, 6, eu já estou sendo derramado como oferta servida. Paulo está falando a Timóteo, vou morrer. Paulo estava preso em Roma, o império pegou Paulo está preso, sozinho, numa masmorra fria, umas feridas nas costas abertas, preso em Roma. Está próximo do tempo da minha partida. A faca de Roma, a guilhotina de Roma vai passar no pescoço de Timóteo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Paulo está falando, tudo aquilo que eu tinha para fazer, tudo aquilo que eu fui chamado para fazer. Quando eu recebi aquele chamado lá, Timóteo, lá em Atos capítulo 13, quando eu recebi aquele chamado lá, Timóteo, já fiz tudo, completei minha carreira. Né? Agora me está reservada a coroa da justiça,
que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, Paulo, mas também a todos os que amam a sua vinda. Todos aqueles que amam a vinda do Senhor são aqueles que apressam, né? Pedro vai falar, aqueles que apressam a vinda do Senhor. Como é que nós apressamos a vinda do Senhor, querido? Pregando a palavra. Até que o último estudo, que será pregado o Evangelho toda criatura. E então virá. Nós somos esses chamados para pregar esse Evangelho a toda criatura, para que chegue. Amém? Amém.